Hoje eu quero viajar com vocês sobre a história de Paulo. Falar sobre Paulo é falar sobre a igreja de Cristo. Paulo recebeu um encargo de Jesus, que era levar as boas novas às igrejas. Mas antes disso, eu quero fazer algumas perguntas para você. Olhando para a palavra de Deus, olhando para o seu entendimento, para aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, foi te dado. Quem é o Espírito Santo de Deus? Você consegue definir quem é o Espírito Santo de Deus? Eu queria que você escrevesse aqui no chat privado. Você sabe quem é o Espírito Santo de Deus? Outra pergunta também que eu quero deixar aqui é: qual é a missão de Jesus sobre essa terra? São duas perguntas que eu quero deixar aqui como chaves, que serão as bases do nosso estudo. Amém? Quem é o Espírito Santo e qual é a missão de Jesus sobre essa terra? Se você tiver alguma opinião, eu peço que você escreve aí no chat. Amém? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus em... Deixa eu abrir aqui. Em Hebreus, a partir do capítulo 8. Abre sua Bíblia aí, Hebreus 8. Deixa eu trocar aqui. Hebreus 8, Paulo dá uma aula para nós sobre a missão de Jesus sobre essa terra. Ele também fala sobre o Espírito Santo de Deus. Ele fala sobre a conexão de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Então abra sua Bíblia aí em Romanos não, Hebreus 8. Vamos começar a partir do versículo 6. Peguei minha Bíblia hebraica. Vamos lá. Hebreus 8, a partir do versículo 6. Vamos voltar um pouquinho, versículo 5. Quando Moisés ia começar a erigir a tenda, Deus o advertiu: tenha o cuidado de fazer tudo conforme o padrão que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, a obra dada a Yeshua, Jesus, é superior a deles, assim como a aliança por ele é mediada, é melhor. Porque esta aliança foi dada como Torá, como base em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança não tivesse dado espaço para a descoberta de erros, não haveria a necessidade da segunda, pois é Deus quem achou o erro no povo ao dizer: vejam, estão chegando dias, disse Adonai, quando estabelecerei a casa com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu, de minha parte, parei de me importar com eles, diz Adonai. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha Torá na sua mente e escreverei em seu coração. Serei o Deus dele e eles
serão meu povo. Bom, segura um pouquinho aqui. Paulo, ele sempre se referiu ser um prisioneiro de Cristo, um discípulo de Cristo, aquele que recebeu o encargo do Messias para propagar as boas novas de Cristo, aonde ele pisasse, ok? Então esse foi o chamado. E aí ele fala aqui para termos cuidado de fazer tudo conforme o padrão que foi mostrado no monte, segundo a Moisés. Então é onde nós começamos a nossa aventura em Yeshua, em Cristo, entendendo algumas coisas. Primeiro, que a nova aliança tem por Jesus ser o mediador. O que é mediador? Antes, o mediador na antiga aliança era Moisés. Amém? Ele era o mediador entre Deus e os homens. Porém, na nova aliança, isso mudou, virou uma chave. E Jesus se tornou o mediador. Ok? Por que que Deus fez isso? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. As promessas de Deus, elas são perfeitas. A falha não esteve em Deus, mas sim nos homens. Os homens eram falhos, ok? E como Deus é um Deus de graça, ele sempre nos dá a oportunidade de um novo recomeço. Amém? E foi isso que ele fez em Cristo Jesus, dando uma nova oportunidade. Então agora nós não vivemos debaixo do jugo da condenação da antiga aliança, mas nós vivemos na nova aliança em Cristo Jesus. Mas nós também não podemos abrir mão da antiga aliança. Até porque, quando falo em nova aliança, nós falamos num renovo da aliança entre Deus e os homens, tendo Jesus o mediador dessa aliança. Até aí, ok? Entendido? Muito bom. Seguimos. Versículo 13 de Hebreus 8. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga, e tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração e um lugar sagrado aqui na terra. Segura aí. Olha como é importante a gente buscar o entendimento da palavra de Deus. Aqui Paulo nos adverte a ter cuidado quando a gente relaciona antigo com novo, ok? A preocupação de Paulo aqui, como um mestre, como um judeu, é falar assim: olha, nós estamos vivendo sim a nova aliança, o renovo da aliança, a Brit Hadashah, mas nós não podemos esquecer da antiga aliança, ok? Até porque a primeira aliança possuía regras relativas à adoração, a um lugar santo de Deus aqui na terra. Quando nós vamos lendo as paraxás, as porções, porque paraxá significa porções da palavra de Deus, ok? Do Antigo Testamento, linkando com o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus sempre teve uma vontade de habitar no meio do seu povo. Só que no Antigo Testamento Deus queria habitar o quê? Na tenda da consagração. E é isso que Paulo está ensinando aqui para aquela igreja. E no versículo 2 de Hebreus 9, diz assim: uma tenda foi erguida, chamado lugar sagrado. Nela estavam a menorá, olha que bacana, a mesa e o pão da proposição. Eu acho muito legal aqui essa palavra, o pão.
da proposição. Porque Davi, ele entrou no templo e ele comeu junto com os seus discípulos os pães da presença de Deus. Então, quando a gente está lá no Shabat, dando entrada no Shabat, ok? No nosso culto, e nós vamos consagrar os elementos ali posto à mesa, e quando nós olhamos o pão, nós precisamos ter o entendimento que aquele pão é o pão da presença de Deus. Amém? E aqui Paulo está ensinando exatamente isso para a igreja de Filemão. Amém? 3. Atrás da segunda cortina estava a tenda chamada lugar especialmente sagrado, aonde se encontrava o altar de ouro para a queima de incenso, e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estavam o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, feitas de pedra. Acima delas estavam os querubins, que representava a Shekinah, lançado sua sombra sobre a tampa da arca. Eu marquei essa passagem. Por quê? Ao longo dos anos, a Bíblia ela foi sofrendo traduções, ok? E ao longo dos anos, há diversas traduções da Bíblia, o original foi se perdendo. Eu fui procurar na minha Bíblia essa passagem, aonde falava sobre a Shekinah de Deus, e eu não encontrei. Isso é muito importante, porque acima dela estavam os querubins, que representavam a Shekinah, lançado sobre a sombra da tampa da arca. Eu não sei como está a sua versão, mas na minha versão eu não achei. Aí continuando, agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Contudo, olha isso, arranjado dessa forma, os sacerdotes entravam na tenda exterior todo o tempo para exercer as suas funções, mas apenas o sumo sacerdote entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez ao ano. Deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Por este arranjo, o Espírito Santo, olha só, mostrou que enquanto a primeira tenda estivesse em pé, o caminho para o lugar sagrado permanecia fechado. E aqui eu quero fazer uma pausa junto com você e fazer uma reflexão. Aqui Paulo está citando, ok, sobre a tenda da consagração, a tenda da habitação do Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito e Deus queria habitar no meio do seu povo. Paulo está ensinando a igreja de Filemão aqui, ok? Só que Paulo começa a dar características disso. Ele fala sobre a menorá, ele fala da mesa, ele fala do pão da presença de Deus, ele fala das cortinas, ele fala do altar, ele fala do incenso, ele fala do santo, ok? Ele fala sobre os sacerdotes que entravam no templo, mas somente o sumo sacerdote podia entrar no santo do santo. Amém? E ele fala que ele dá uma aula, para mim, um entendimento e uma clareza. Aqui Paulo revela que o Espírito Santo, olha isso, era o que se movia na tenda da consagração. Isso é muito forte, por quê? Porque ali na tenda habitava quem? A presença de Deus. Então, quem era a presença de Deus? Quando ele fala o Espírito Santo, ele está aqui, ó, Ruach Hadosh. Ele fala o quê? Sobre o Espírito de santidade, sobre o sopro, sobre o vento e sobre a santidade. Quando eu vou no original e busco
a palavra no original, sobre a palavra Espírito Santo, aqui Paulo não fala que é uma pessoa. Ele está falando assim: olha, é a presença de Deus, é o próprio Pai. Ele é o Espírito Santo. Através do quê? Do Espírito da santidade dele. Através do sopro do seu Espírito. Através do Espírito de santidade. Ele se movia ali, ele aparecia, e ali era entregue para Deus incensos, consagrações, não era? Oferendas, ofertas. Amém? No Antigo Testamento. E aí no versículo 11, ele vem de Hebreus 9, a partir do versículo 11, quando o Messias apareceu como o sumo sacerdote, olha isso, das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado aqui na terra. Ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ou seja, quando nós entramos aqui na nova aliança e Jesus se entrega, se oferece como sacrifício vivo, e ali é derramado o sangue dele no madeiro, na cruz, amém? Para você entender a tradução, madeiro e cruz, tá? Entrega aquele sangue como expiação dos nossos pecados. Ou seja, agora a gente não precisa mais matar animal, nós não precisamos mais oferecer sangue de bode, de animais ao Deus de Israel. Agora o sangue já foi derramado, não por mãos de homens, ok? Mas por entrega. Aqui nós entramos e nós temos o entendimento do que Jesus fez por nós naquela cruz. E ele se tornou, esse ato de obediência, de amor de Deus, se tornou Cristo, o mediador entre homens e Deus. Isso é muito lindo, meus irmãos, porque isso me traz o entendimento de quem Jesus é. E olha isso. Seguimos no 12. E não fez por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue. Ele está falando aqui, Paulo, de Jesus, amém? Libertando dessa forma o seu povo para sempre. Ou seja, nós não precisamos mais matar animais. Agora, o sangue de Jesus basta sobre as nossas vidas. E a aspersão de pessoas cerimonialmente impuras com sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha restauravam-lhes a pureza exterior. Quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito eterno, olha aqui, pelo Espírito eterno, se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado. Ou seja, ele se ofereceu para Deus, amém? Se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado. Purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Que aula que Paulo dá aqui para nós, meus irmãos. E olha no versículo 15. Por causa dessa morte, ele é o mediador da nova aliança. Começamos falando aqui no versículo 6 de Hebreus 8, onde Jesus é o mediador, e o mediador melhor. Deus vem aqui, Paulo vem aqui e reforça esse ensino, dizendo, olha, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, ou Novo Testamento, amém? Visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Paulo aqui está dizendo, olha, através do sangue de Jesus, foi dado para vocês a graça e a salvação eterna. A condenação que tinha por causa da desobediência dos homens, agora eu venho e tiro essa condenação. Eu lanço fora essa condenação e trago o Espírito Santo. O Espírito,
eu trago Cristo, amém, como sumo sacerdote, e através dessa entrega daquele madeiro, através da entrega dele no madeiro, hoje nós temos acesso à salvação eterna. E ele se tornou o mediador. Então vem, os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna. Versículo 18, olha aí. Esta é a razão pela qual a primeira aliança também foi inaugurada com sangue. Depois de Moisés ter anunciado cada mandamento da Torá a todo o seu povo, ele pegou sangue de bezerros, água e usou lã de escarlate e pôs para aspergir o rolo e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus lhe ordenou. Da mesma forma, aspergiu o sangue, a tenda e todos os utensílios de cerimônias. Pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue não há perdão dos nossos pecados. Ou seja, no Antigo Testamento, para poder haver um ato, uma cerimônia pela purificação dos pecados do povo, era necessário um derramamento de sangue. Amém? No versículo 23, porém, essa é a razão pela qual as cópias das coisas celestiais deveriam ser purificadas, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores a esses, porque o Messias entrou no lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para se apresentar agora ao nosso favor na presença de Deus. Meus irmãos, que aula que Paulo nos dá aqui. Uma verdadeira aula de boas novas, onde ele fala sobre os cuidados que nós precisamos ter nessa nova aliança, ok? Aonde ele fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote, aonde ele traz o papel do Espírito Santo. E eu quero completar aqui a função do Espírito Santo em João 15:15. Vamos abrir a Bíblia? João 15:15. Isso é muito poderoso e nós precisamos ter o entendimento, a clareza, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? À medida que nós vamos conhecendo a verdade ela vai nos libertando. Ele diz assim em João 15:15: se vocês me amam, isso aqui é Jesus dizendo, amém? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade. Olha aqui, ele revela quem é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Olha que interessante aqui. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus habitava ali na tenda, ok? No Santo do Santo, aonde Deus vinha e habitava com o seu povo. Agora Jesus está dizendo assim: olha, eu vou para o Pai e deixo com vocês o Espírito do Pai, o Consolador, aquele que o mundo não conhece, mas que vai habitar dentro de ti. Ele não está falando aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Ele está dizendo aqui, ó, ele está dando uma referência para nós que o Espírito Santo é o Pai. Olha, eu vou para o Pai, eu deixo a presença do Pai aqui, porque qual é o maior desejo do Pai? Nós temos falado isso culto após culto, aula após aula, estudo após estudo, que há um desejo no coração de Deus
de habitar no meio do seu povo. Só que isso foi quebrado por causa da desobediência do povo. Amém? Só que agora em Cristo Jesus não é mais com a força do meu braço, com a força do seu braço, porque nós somos falhos através do ato de Jesus naquela cruz, através da nova aliança, da Brit Hadashah, foi aberto um novo caminho. O véu foi rasgado e o Espírito Santo foi nos dado. A presença do Pai habita dentro de você. Foi te dado através desse ato de Jesus Cristo, sendo o sumo sacerdote. Agora não é mais Moisés, agora não é mais feita pela mão dos homens, mas é feito pelo Pai. Amém? Jesus aqui entrega. Olha que bacana. No versículo 20: quando o dia chegar, compreenderão que estou unido a meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. Isso é muito rico. Versículo 25, um pouquinho para frente. E eu lhes disse todas essas coisas, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, isto é, lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Isso é muito poderoso, porque nós já vemos Deus fluindo através do seu Espírito sobre a terra. Amém? Os meus olhos não são capazes de ver a glória, a majestade de Deus. Nossos olhos são imperfeitos, nós somos imperfeitos de ver a graça, de ver as maravilhas de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou assim. Mas por causa do pecado, o Espírito foi tirado de nós. E quando nós entendemos e recebemos Jesus como o sumo sacerdote, esse Espírito Santo de Deus volta a habitar em nós. E nós nos tornamos templo de Deus. Então, através do templo de Deus, que somos nós podemos fazer maravilhas no nome de Jesus. Quando nós olhamos para a criação, e Deus disse: façamos nós, façamos o ser humano segundo a minha imagem e a semelhança. Façamos nós. Em tudo Deus usa ali no plural. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Os anjos, os querubins, Yeshua, Jesus estava com o Pai ali. E ali o sopro de Deus andava sobre a terra. O Espírito de Deus andava pela terra. Já vi o sopro do Espírito de Deus. Ali na tenda da consagração, o Espírito. E era isso que Paulo estava ensinando aqui para a igreja de Filemão, ensinando para o povo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Sua Bíblia já está aberta em João aí, não está? Em João 15. Antes de você mudar, lê aí, ó, João 15, 5. Eu acabei pulando aqui. Toma, lhe disse, Senhor, não sabemos para onde você vai. Então, como podemos saber o caminho? E Yeshua disse, aqui Jesus disse para os seus discípulos, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 7. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão o meu Pai. E de agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. Aqui Jesus está dando uma aula, apresentando o Pai. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, e eu começo a buscar a plenitude da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, eu chego na verdade, que é Jesus. E aqui ele se apresenta, não apenas como mediador, mas também apresentando ao Pai. Depois ele continua. Por isso que depois ele traz o Espírito Consolador. Aqui ele traz o Pai. E quando nós temos esse entendimento,
que Deus não é tri, ok? Isso é muito polêmico, mas Deus não é tri. Isso foi um dogma romano, ok? Que foi jogado, enxertado dentro da igreja, através de Constantino, através de reformas protestantes, ok? E nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque o pai, ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Então nós vemos Jesus, ele também não quer tomar o lugar do pai. A gente sempre vê um Jesus obediente ao pai. Então nós temos um pai e um filho. E tem o espírito do pai fluindo sobre essa terra. Por quê? Porque Jesus voltou para o pai. Amém? Então nós precisamos abrir os nossos olhos. E quando eu tenho esse entendimento de quem é o Espírito Santo de Deus, de qual é a missão de Jesus nessa terra, começa a quebrar os dogmas, começam a cair as escamas da idolatria, porque a idolatria entrou dentro da igreja, foi criado por Roma, foi criado pelas reformas. Então, eu não quero sair da Bíblia, eu quero ficar dentro da Bíblia, porque se eu saio da Bíblia, eu entro na religião. Quando eu falo da Bíblia, eu não falo de religião, eu falo da verdade, eu falo da palavra de Deus. Eu não estou aqui defendendo a religião A, B ou C, ou falando mal da religião A, B ou C. Eu estou querendo dizer, olha, tem segredos espirituais aqui. Não podemos nos relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa, ok? Até porque Deus é monoteísta, Deus é um só, amém? Paulo nos ensina isso, que Deus é um só, ok? Não existe outro. Como também nós precisamos saber qual é a função do Espírito Santo de Deus, saber qual é o lugar dele, como ele se movimenta, como podemos nos relacionar. Sabe por quê? Porque existe um pecado que Deus abomina e não perdoa. E esse pecado é muito sério. Fala sobre a blasfêmia do Espírito. Por isso nós precisamos ter a clareza e a certeza de quem é o Espírito Santo de Deus. Qual é a função? Para mim, o Espírito Santo de Deus é o Pai. É quando eu busco o Pai e eu falo assim: Senhor, vem com o teu Espírito, se mova com sinais e maravilhas, se mova com o seu poder, com o sopro do teu Espírito, com a tua santidade em nosso meio. Eu falo, meu Deus, eu me relaciono com o Pai, eu trago a presença do Pai sobre a terra, eu trago a presença de Jesus sobre a terra. Amém? Isso me traz uma clareza, isso me traz um entendimento da palavra, que Deus, ele é um Deus único. Para mim, ok? É um só Deus, como é um só mediador. Amém? Aqui, em 1 Coríntios 8:6, Paulo traz um entendimento sobre Deus. Amém? Ele diz: contudo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos. É um só Senhor, Yeshua, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas, de quem recebemos o ser. Olha que versão linda. A quem aquele foi entregue na cruz, ok? Por meio de quem foram criadas todas as coisas, ou seja, Jesus criou todas as coisas através do poder do Pai, através do sopro do Pai, através do Espírito do Pai. Amém? De quem recebemos o ser. Aleluia. Que o Eterno possa te trazer a clareza de quem é o Espírito Santo de Deus. Qual é a função do Messias sobre essa terra? Que nós possamos ter o entendimento que Jesus, ele se fez sumo sacerdote, e através dele, que entrou no Santo dos Santos, nós temos a oportunidade de um novo recomeço, nós temos a oportunidade da salvação.
E Jesus aqui girou uma chave. Através desse ato de obediência, de amor de Jesus, nós entramos na Brit Hadashah, na nova aliança, a tradução, ok? Então, é um renovo da aliança. E através desse renovo da aliança, foi nos dado quem? O Espírito do Pai, para que ele possa fluir entre nós, para que ele possa habitar em nós, e através dele, nós fazermos maravilhas. Por isso que eu não acredito, e aqui nós precisamos tomar muito cuidado de querer fluir no Espírito do Pai, porque o Espírito do Pai, nós lemos, ele é santo, e ele não habita num templo cheio de pecado, ok? Então nós precisamos ter cuidado quando nós relacionamos o Espírito Santo como uma pessoa. Ele não é uma pessoa, ele é o sopro do Pai, ele é o poder do Pai sobre a terra, sobre as nossas vidas, trazendo o mover de Deus sobre a terra. Amém? Você toma posse dessa palavra? Então, que Deus te abençoe, que essa palavra possa encher seu coração de fé e que o Espírito Santo de Deus possa fluir no seu coração, trazendo sopro, santidade de Deus e revelação de quem teu Pai é. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.